Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para a solenidade de São Pedro e São Paulo. De antemão, quero convidar você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim você ajuda neste trabalho de evangelização, tá bom? O texto deste domingo se encontra lá em Atos 12, versículos de 1 a 11, que nos diz assim: Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amados irmãos e irmãs, eu preciso começar contextualizando um pouco para que a gente possa ter uma visão madura sobre esse texto. Deixa eu tecer logo uma crítica, né? Muita gente, quando pega um texto como esse, especialmente quando leva para crianças na catequese, o fato de nós queremos trabalhar com o lado lúdico, né, o lado palpável, o lado enxergável, nos leva às vezes a focar naquilo que não é importante no texto. Por exemplo, muita gente quer focar no anjo aqui. Esse não é o objetivo de Lucas. Não é? Esqueça que o foco desse texto é o anjo, ou que o foco desse texto é os guardas serem muito fortes. O foco não é esse. Todas as vezes que nós lermos a palavra de Deus, o grande foco é enaltecer o próprio Deus. E de que forma isso aqui é enaltecido? Ora, além disso também nós estamos dentro da solenidade de São Pedro e São Paulo. Quer queira, quer não, esse texto também aponta algo para um dos dois, neste caso, para Pedro. Então, sabendo-se disso, vamos entender também o grande objetivo de Lucas. Para quem não sabe, é Lucas quem escreve Atos dos Apóstolos. Nós costumamos dizer que Lucas ele faz uma teologia da história. Entenda, não é que Lucas seja um grande historiador. O grande objetivo dele é narrar, não é, a ação de Deus no decorrer da história, para que diante desta realidade, alguns detalhes sobre a pessoa de Deus sejam revelados para nós que somos os leitores. É isso que nós vamos ver aqui. Então vamos lá juntos mergulhar versículo por versículo, como é costume aqui no canal. Primeiro aparece a imagem do rei Herodes, que prende alguns dos membros da igreja apenas para torturá-los. Né? Ele manda matar Tiago, aqui nós estamos diante de um dos apóstolos que foi morto. Depois, ele viu que isso agradou aos judeus, por isso que ele mandou prender Pedro. E aí vem a grande pergunta, né? Por que os judeus se alegravam com a morte de alguém? Talvez a gente entre agora num grande curto-circuito, né? Porque na verdade Jesus também era um judeu, então como é que pode, né? Jesus era judeu e judeu se agrada com isso. Como é que a gente pode entender isso? Deixa eu explicar uma coisa. Nós estamos olhando o mundo no tempo de hoje, 2000 anos depois, com uma visão completamente cristã. Na verdade, os judeus encaravam o cristianismo no início como uma espécie de uma seita. Por quê? Em primeiro lugar, se dizia-se que comia e bebia o corpo de Cristo. Isso é muito estranho para eles. Segundo, acreditava-se que aquele homem que andou na terra, de nome Jesus, ele era o próprio Deus. Isso também para os judeus era estranho. Porque para o judaísmo só existe um único Deus. E, ora, para nós também. Só que na concepção deles, Jesus era um homem que se dizia ser Deus.
Não era o Deus que se fez homem. Então a gente encontra o problema. Então, juntando-se esses fatos e vários outros, levava-se a muita pulga atrás da orelha, né, na cabeça, na visão dos judeus. Por esse motivo, o cristianismo não era bem visto por eles. Era um atentado ao fato de que eles são monoteístas. Era um atentado ao judaísmo. Por isso que eles ficavam felizes quando alguém morria do cristianismo. Então, por esse motivo, né, prende-se Pedro. Pedro era a autoridade máxima da igreja, o primeiro papa da nossa igreja. E depois de prender Pedro, né, ele colocou na prisão. Aí aparece a ideia de 4 soldados, onde, né, tinha-se, na verdade, 4 soldados cada grupo. Ou seja, nós tínhamos 16 soldados. Eu quero chamar a atenção para o número 4. Não é que, na verdade, tenha acontecido isso aqui ao pé da letra. Mas o Lucas deseja usar uma ferramenta para poder dizer assim, olha, ele estava bem preso, viu? Porque o número 4 geralmente simboliza os 4 pontos cardeais. Isso é para dizer o seguinte, ele estava rodeado. Não tinha para onde correr. Continuando. Versículo 5. Agora vem a parte bonita. Enquanto Pedro estava na prisão, o povo começa a rezar. Ora, qual é o costume nosso quando alguma coisa dá errado? Muita gente desiste da caminhada, muita gente começa a murmurar. Vamos pensar um pouquinho, né? Foi o líder máximo da igreja, aquele que conheceu Jesus. Se ele tá, então a gente vai ficar numa pior. É melhor se esconder, é melhor fugir, é melhor largar a religião, é melhor fazer alguma coisa. Mas esse povo daqui não. Quanto maior a perseguição, mais o povo tinha fé. Quanto mais era se perseguido, mais a fé aparecia. E aí vem uma lição pra gente. Quando as coisas dão errado na minha paróquia, na minha pastoral, na minha comunidade, eu não posso desistir. Eu não posso bater em retirada. Eu não posso, né? Agora que está dando tudo errado, eu vou fugir, eu vou largar, eu vou, enfim. Não, o caminho não é esse. Amados irmãos e irmãs, a perseguição pode aparecer, mas a minha fidelidade tem que ser infinitamente maior. É um dos pontos que a leitura nos ensina. Como é que a gente tem agido diante dos momentos em que se dá errado? Como é que a gente tem agido quando um líder cai? Às vezes um líder que era muito famoso, ele acaba caindo em contra-testemunho, ele acaba desistindo da caminhada, ele acaba saindo. O que a gente faz? Será que a nossa fé é pequena ao ponto de que eu só me apegava àquele líder que estava ali? Pensemos sobre isso. Mas aí, continuando, o povo rezava, né? Herodes ia apresentá-lo, mas aí aparece uma situação interessante no versículo 7. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Atenção! O objetivo de Lucas não é descrever se de fato aconteceu isso ao pé da letra. Mas o grande objetivo de Lucas é mostrar que Deus não abandonou Pedro. E quem era Pedro? Apóstolo, mas acima de tudo discípulo. Porque não se torna-se apóstolo sem ser um discípulo anteriormente. Antes de ter um cargo à frente, eu tive que ser seguidor. Seguidor é a parte base. Ou seja, Deus não abandona quem o segue. E isso tem que encher o nosso coração de alegria. Gente, quanto é difícil seguir Jesus. No tempo em que nós somos julgados porque somos cristãos. No tempo em que a cada vez mais a igreja é vista como algo retrógrado. A gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça. Deus não abandona a gente. Eu posso estar preso onde estiver, eu posso estar na pior das cadeias, mas Deus sempre dá um jeito de poder nos libertar. Para que a sua palavra ela seja anunciada. Porque a palavra de Deus ela não pode ser acorrentada. E aí o que acontece? O anjo toca Pedro, diz, levante-te depressa, depois coloca o cinto e calça tuas sandálias. Entenda que aqui revista, ou seja, pega a tua dignidade de volta, Pedro. Lhe humilharam, lhe colocaram para baixo, mas Deus te diz, levanta-te, ou seja, você pode andar, você é alguém digno. As vestimentas, a sandália refletem a dinâmica da dignidade humana. O cinto que prende a roupa simboliza muito bem, né, cingir os rins, como a questão do serviço, ou seja, Pedro está na hora de você voltar a servir. E ele consegue, de fato, sair da prisão. E é interessante que aparece ali um portão de ferro. Ou seja, Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele deseja mostrar, olha, não era nada fácil de sair. Ainda tinha um portão grande, né? Às vezes a nossa vida é assim. São guardas que aparecem, quando eu consigo sair dos guardas, aparece um portão. Eu digo, pronto, agora eu não consigo mais. Não importa qual é o portão de ferro. Deus, ele consegue nos tirar dali. E aí, de fato, Pedro sai.
E aí ele disse, o quê? Agora sei que o Senhor, de fato, enviou o seu anjo para me libertar. Amados irmãos e irmãs, o que tem que existir no nosso coração é confiança cega no Senhor. O que mais dói são pessoas que se dizem discípulos de Cristo, mas na primeira prisão que elas enfrentam, na primeira perseguição que elas enfrentam, parece que vem uma amnésia. As pessoas esquecem que são discípulos de Jesus e batem em retirada. Eu quero te fazer esse convite a pensar hoje, à luz desse texto aqui, sejamos como Pedro e também como Paulo. Ambos foram perseguidos, mas ambos nunca deixaram de seguir o Senhor. Esse domingo nos convida a refletir sobre o nosso segmento. A gente não pode, de modo algum, repito, nós não podemos, de modo algum, deixar de seguir Jesus. Amados irmãos e irmãs, antes de finalizar esse vídeo, eu quero apenas render graças a Deus, porque eu não sei se você sabe, mas nesse dia 1º de julho, ou seja, neste sábado, um dia antes desse texto do domingo, o canal do YouTube completa exatamente 2 anos do primeiro vídeo público que foi ao ar aqui. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado esse trabalho, a você que tem rezado por mim, a você que às vezes espera quando um texto se atrasa um pouco, a você que tem compartilhado com outras pessoas. Meu muito obrigado. Que Deus te recompense hoje e sempre. Peço muito a você, reze por mim. Porque às vezes a luta é grande, eu não sou só isso aqui, eu também sou professor, também estudo, mas o que importa é que a palavra de Deus seja anunciada. A palavra não pode ser acorrentada, a gente não pode se calar enquanto tiver pessoas que não conheçam a Jesus. Que Deus te abençoe, muito obrigado por você estar inscrito aqui no canal, porque você acompanha esse trabalho de evangelização. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.